nessa noite, para que o Senhor olhe para cada coração, ó Deus, que está conectado com a gente nessa noite. Nos dê uma noite especial para a Tua glória, Jesus. É o que nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15. Texto que o Fernando leu para a gente aqui no começo. Leu aqui antes para a gente orar. Esse texto nós já lemos ele hoje umas 20, 30 vezes. E é o texto da nossa reflexão. E eu queria convidar você a pensar comigo nesse texto. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto algum, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você permanece em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e eu lhes darei, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito, o grande propósito da sua vida? Qual é a grande intenção da sua vida? Qual é a grande finalidade da sua vida? Algumas pessoas, quando ouvem uma pergunta como essa, elas ficam paralisadas, porque é difícil a gente responder de pronto qual é o propósito da nossa vida. Nós poderíamos alterar essa pergunta dizendo o seguinte: para que você nasceu? Qual é o propósito de você ter nascido? Por qual razão você veio ao mundo? E é evidente que nós vamos encontrar inúmeras respostas para uma pergunta como essa. E algumas respostas, elas não são respostas racionais. Algumas respostas são respostas que nós enxergamos na maneira e no modo das pessoas viverem. Por exemplo, para algumas pessoas o grande propósito de suas vidas é o trabalho. Então elas pensam da seguinte maneira: eu preciso trabalhar. E você pergunta assim: mas por que você precisa trabalhar? Eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. E para que você precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro para comprar comida, para comprar as coisas que eu preciso. E para que você precisa de comida? E para que você precisa de tantas coisas? Eu preciso de comida e eu preciso de outras coisas, porque eu preciso ter força e eu preciso ter condições de trabalhar. Para algumas pessoas, o único propósito que elas enxergam na vida é levantar de manhã, é ir para o trabalho, é comer, e aí é voltar para casa, é comer novamente, é dormir, e depois acorda e vive esse ciclo de vida. E quando nós olhamos para uma pessoa assim e dizemos: qual é o propósito da sua vida? Ele fica em espanto, porque na verdade ele não consegue pensar e ele não consegue entender qual é esse propósito. Para outras pessoas, o grande propósito da vida é diversão. E eles gastam toda a energia, gastam todo o dinheiro do trabalho, gastam todas as forças apenas para satisfação, apenas para que os seus desejos sejam supridos.
Essas pessoas, quando nós perguntamos qual é o propósito da sua vida, essas são pessoas que também não conseguem entender ou elas não conseguem responder. Mas é interessante a gente observar aqui nesse texto que Jesus é uma pessoa extraordinária no ensino. E o que Jesus faz aqui? Jesus começa a contar histórias, Jesus conta histórias, Jesus usa personagens, Jesus usa figuras que são comuns para eles naquela época, para transmitir para eles alguns ensinos. E Jesus conta muita parábola, Jesus conta muita história para eles. E aqui, gente, é um negócio interessante, assim. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender que o ensino do Evangelho, que o Evangelho é o mesmo. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas, ao mesmo tempo, o ensino desse Evangelho sofre transformações, ele muda à medida que o tempo se altera. E como que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de contextualização. E o que é contextualizar? É transmitir um ensino profundo, poderoso do Evangelho, de uma maneira que as pessoas entendam, de uma maneira que as pessoas possam compreender. E Jesus fazia isso de uma maneira muito perfeita. Jesus fazia isso muito bem. E o que Jesus faz? Jesus começa a instruir os seus discípulos, e Jesus está numa localidade em que ele encontra e ele enxerga muitas videiras, muitas parreiras estão espalhadas, e Jesus começa a olhar essas parreiras e começa a observar que essas parreiras estão cheias de frutos. E o fruto da parreira, como nós bem sabemos, é a uva. E Jesus olha para tudo isso e começa a transmitir aos seus discípulos esse ensinamento. Mas como que Jesus faz isso? Quando Jesus olha todas aquelas parreiras, quando Jesus olha todas aquelas videiras, Jesus chega à conclusão de que aquele é o momento certo, que aquele é o momento adequado para ensinar às pessoas qual é o real propósito da vida. Quem sabe nessa noite eu não consigo ajudar você a compreender qual é o propósito para a sua vida. E aqui o que Jesus está dizendo, e vale a pena a gente observar, que ele vai repetir a palavra fruto por pelo menos 7 vezes nessa minha tradução, por pelo menos 7 vezes. E o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para nós o que Ele espera de nós enquanto seus seguidores. Jesus está dizendo para nós qual é a expectativa que Ele tem em relação à nossa vida, em relação àquilo que fazemos, mas à luz daquilo que Ele está revelando. Olha só que interessante. Como que nós podemos viver sem desperdiçar a nossa vida? Como que nós podemos viver sem perder o valor, sem perder o real sentido da nossa vida? E é interessante porque, por mais que você curta, por mais que você viva, nada substituirá no seu coração o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história. Uma vez conversando com algumas pessoas, eu sempre, desde que, eu nunca fui muito de balada assim, né? Embora eu seja jovem dessa maneira assim, eu nunca fui muito dado a balada. Mas frequentei os meus lugares também. Mas uma coisa que, de vez em quando, eu conversava com os meus amigos, era assim, qual é o sentido da gente passar a noite inteira acordado, com uma música alta na nossa cabeça, ou bebendo, ou fazendo alguma outra coisa, e depois no dia seguinte a gente ficar um trapo, a gente ficar cansado, ter que dormir o dia inteiro, e quando alguém pergunta, e aí, como é que foi o seu final de semana? A gente diz, nossa, o meu final de semana foi demais.
E é interessante porque algumas pessoas gastam toda a vida dessa forma, gastam toda a vida dessa maneira. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é que nós possamos dar frutos. E o que isso significa aqui? Vamos tentar entender da seguinte forma. Se você plantar um pé de laranja, vai nascer o quê? Laranja. Se você plantar um pé de manga, vai nascer o quê? Manga. Agora, se Jesus está dizendo que nós estamos plantados nele, se Jesus está dizendo que nós estamos ligados a ele, Jesus está dizendo o que para nós a respeito do fruto que nós produzimos? Essa é a reflexão importante que a gente precisa fazer. Jesus é uma árvore, uma grande árvore. Nós somos os seus galhos, e é desses galhos que os frutos saem. Agora, o que nós podemos esperar de uma árvore? O que fruto nós podemos esperar de uma árvore? Aí você vai perceber que Jesus está dizendo aqui que a intenção dele, que a oração dele, que o desejo dele é que você e eu, como ramos ligados a ele, que nós possamos produzir Jesus. E eu queria fazer pelo menos 2 observações aqui, e depois eu quero fazer 2 aplicações. A primeira delas é o seguinte: o que Jesus quer fazer em nós? Qual é a grande expectativa de Jesus que nós vamos produzir? Quando nós lemos esse texto de João capítulo 15, nós observamos que Jesus está nos chamando para 2 realidades de produção de frutos. A primeira realidade é a que Jesus quer, e é o que Jesus faz. Quando nós temos um encontro com Jesus, então Jesus tira a gente daquele mundo de pecado e Jesus traz a gente para o seu reino de amor, para o seu reino de luz. E dentro desse reino, Jesus começa a agir em nós para que Ele, Jesus Cristo, seja produzido dentro de nós. E como que isso funciona? Bom, quando nós temos um encontro com Jesus, o que vai acontecendo na nossa vida é que nós vamos caminhando em alguns processos, santidade, de transformação. Agora, qual é o grande problema que muitas pessoas cometem? É que ao invés delas avaliarem suas vidas a partir de Jesus, elas costumam avaliar as suas vidas a partir do outro. Preste bem atenção nisso. Quando nós olhamos à nossa volta, o nosso grande exemplo, a nossa grande intenção de cópia, a nossa grande intenção de reprodução, é aquilo que Jesus fazia, é a maneira como Jesus agia. E o que Jesus espera de nós? Jesus espera de nós que nosso meio de ação, o nosso modo de ação na nossa vida também seja conduzido a partir daquilo que nós enxergamos na vida de Jesus. Meu irmão, isso aqui não é olhar para o lado. Isso aqui não é olhar para quem está sentado do meu lado e dizer assim: graças a Deus eu sou melhor do que ele, então minha vida está boa. Já imaginou se nós fôssemos comparar, se o grande propósito fosse comparar a nossa vida com a vida dos outros? Fala a verdade, fala a verdade. Você é ruim, mas tem gente pior que você. E esse é o sentimento que brota. De vez em quando eu fico olhando assim, eu vou me olhando no espelho e eu digo assim: cara, você é mau. Se não é a graça de Jesus na sua vida, se não é a bondade de Jesus, você é mau. Mas aí eu começo a pensar assim: mas tem o irmão fulano, né? Rapaz, aquele irmão fulano é pior que eu. Existe um negócio interessante, assim, que eu assim, observo bastante nessa vida pastoral. A pessoa faz lá as tranqueiradas da vida dela, faz a desgraceira toda na vida dela, aí você chega lá para conversar: ô meu filho, o que aconteceu aí, cara?
Ah, pastor, e tal, e tal. E vai contando a história. Você começa até a ficar sensibilizado. Aí lá pelas tantas ele fala assim, agora, aí, ó, tá todo mundo aí apontando para mim. Mas, ó, ninguém vê o fulano que fez muito pior. Só que o convite de Jesus não é para a gente medir a partir do outro. O convite de Jesus não é para a gente medir a nossa vida a partir da vida do outro. O convite de Jesus é para a gente medir a nossa vida a partir de Jesus. E qual é o problema de medir a vida a partir de Jesus? Nós sempre seremos encontrados em falta. Medir a nossa vida em relação a Jesus, com a sua perfeição, com aquilo que Jesus é, sempre nos colocará em falta. É por isso que é mais fácil a gente olhar para o lado. Às vezes nós insistimos em buscar o propósito da nossa vida fora do propósito. E deixa eu te fazer entender isso. Qual é o propósito aqui? O propósito é Jesus. E algumas pessoas, elas estão insistindo em buscar o propósito de suas vidas fora de Jesus. E qual é o problema de buscar o propósito da nossa vida fora do propósito que é Jesus? É que a gente começa a buscar preencher os nossos vazios em muitas coisas que não são Jesus. Deixa eu falar para você. Talvez você esteja buscando o propósito da sua vida nas drogas. E você diz assim, não, eu vou fumar esse baseado aqui, porque aí eu vou me sentir diferente. E aí quando o efeito passa, você precisa de mais um pouco, porque você precisa lidar o tempo todo com a sua realidade. Aí você diz assim, não, eu não consigo mais fumar, agora eu preciso picotar, agora eu preciso cheirar, agora eu preciso injetar. E você vai tentando preencher o vazio do seu coração, buscando cada vez mais e cada vez mais com que as drogas possam te dar propósito. Tem um negócio que eu acho interessante. Como que todo mundo fica galanteador, valente e inteligente quando começa a beber? Já repararam isso? O cara começa a beber, aí ele bebe um copo, no segundo copo ele já está dando aula de geopolítica, ele está dando aula de engenharia, ele está dando aula. Aí ele fica galanteador, ele fica isso, ele fica aquilo, e aí o efeito passa. E quando o efeito passa, o vazio continua. E sabe o que é interessante? É porque muitas pessoas continuam tentando encontrar o propósito das suas vidas. E mais um picote. E mais uma injeção. E mais uma cheirada. E mais uma tragada. Mas talvez você olhe e diga assim, não, pastor, eu não sou chegado nesse negócio de droga, não. Esse negócio de droga aí não é para mim, o nome já diz, é uma droga. Mas talvez você busque o propósito da vida no sexo. E você olha assim, não, essa noite, eu preciso de alguém essa noite, eu preciso de alguém na noite seguinte, e eu preciso de alguém, eu preciso. E todas as noites terminam com o seu coração cheio de vazio. Sabe por quê? Porque você não sabe ainda quem é você. Sabe por quê? Que uma menina entrega o corpo dela todas as noites para alguém? Porque ela não sabe quem ela é. Sabe por que um rapaz precisa saciar os seus mais profundos desejos sexuais, buscando em todos os lugares? Porque ele não sabe quem é. E quando a gente não sabe quem é, a gente costuma se expor mais. A gente precisa olhar para isso. E é interessante porque a minha esposa me ajudou a entender um pouco isso. Minha esposa que é assim, tem uma sabedoria diferente. Verônica, beijo. E a minha esposa falou assim, olha, os homens, eles têm a ideia visual. E aí o que acontece? O cara quer preencher o vazio, ele mergulha na pornografia, ele mergulha nisso, ele mergulha naquilo. Mas aí ela disse assim, só que as meninas é diferente. As meninas, sabe o que elas fazem? Quando o vazio está latente na alma, elas se expõem. Eu nunca tinha pensado nisso.
E aí você tem meninas se expondo na internet. Você tem meninas abrindo a sua roupa na internet, abrindo a sua intimidade na internet. Sabe por quê? Porque elas possuem um vazio, porque elas não sabem quem elas são. E é isso que Jesus está tentando fazer a gente entender aqui. Ele está tentando fazer a gente entender quem de fato nós somos e qual é o real propósito da nossa vida. E essa aqui é a razão. Quanto mais buscamos preencher o vazio longe de Deus, mais nós continuamos vazios. E a razão é uma só: a sua busca não está lhe fazendo mais parecido com Jesus. E olha, eu vou te dizer uma coisa. O que tem de gente que canta de manhã na igreja e de tarde está transando com o namorado, está transando com a namorada, não está no gibi. O que tem de gente que de manhã está louvando a Deus, erguendo a mão na igreja, e depois está a madrugada inteira com os dedinhos no teclado, não está no gibi. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, há um propósito para a sua vida, e esse propósito para a sua vida está em fazer Jesus Cristo ser produzido no seu coração. Esse propósito da sua vida está no fato de você desenvolver Jesus na sua vida. Se você começar a entender isso, se você começar a olhar para isso, você vai perceber que você tem condições de reproduzir Jesus no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não tem a ver com ser seguidor de uma igreja, não. Porque as pessoas, lá vem o pastor com essa conversa. Que esses pastor, não sei o quê, bababá. Não, que pastor fica com esse papo que só quer dinheiro. Ô Zé, eu não quero o seu dinheiro não, tá? E você nem tem tanto dinheiro assim, vamos ser sinceros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a questão não é a igreja que você vai seguir. A questão é qual é a decisão que você toma na sua vida. A decisão que você precisa tomar é trazer Jesus para ser aquele produto, aquele que é reproduzido dentro de você. Trazer Jesus para que Jesus seja a semente do seu coração. Porque se Jesus for produzido dentro de você, a sua vida muda. Isso tem a ver com você produzir Jesus em seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus já nasceu no seu coração? Aí quando a gente às vezes faz uma pergunta assim, as pessoas são esbaforidas para responder. Elas dizem assim, não pastor, já nasceu. Inclusive no dia tal, eu comecei a chorar, eu comecei isso. Olha pastor, foi uma experiência extraordinária, o que aconteceu comigo. E blá, e blá, e blá, e blá. Aí eu pergunto, por que a sua vida não muda? Se você viveu tudo isso, se você viveu toda essa experiência com Deus, se você tem caminhado ou dizendo que está caminhando com Jesus, então por que a sua vida não muda? E só há uma resposta para isso: a sua vida não muda, porque você ainda continua sendo irracível, você ainda continua sendo uma pessoa que não deixou Jesus ser brotado no seu coração. Não adianta dizer que você é crente, que você é frequentador da igreja, que você canta no grupo de louvor, que você trabalha na igreja, que você ajuda isso e aquilo, se você continua sendo a mesma pessoa de sempre, irracível, má, e você continua com os mesmos pensamentos maus, você continua sendo uma pessoa que reage com agressividade. Se a sua vida não mudou, então eu preciso dizer a você nessa noite, Jesus ainda não nasceu no seu coração. Talvez você, nessa hora, queira até, rapaz, esse pastor aí, eu queria ouvir um negocinho doce, um negocinho bom. Esse pastor aí está por fora, pode desconectar, Zé, não tem problema não, mas o Espírito Santo vai atrás de você aonde você for. A verdade do evangelho não está na boca de um pastor, a verdade do evangelho está no evangelho. E se Jesus tem algo a fazer na sua vida, se Jesus tem um plano a ser concretizado na sua vida, pode fugir o quanto você quiser, porque no seu encalço estará Jesus. E enquanto Jesus não nascer no seu coração,
você continuará sendo essa pessoa. Enquanto Jesus não nascer no seu coração, você vai continuar sendo essa pessoa desinteressada. Enquanto Jesus não nascer no seu coração, você vai continuar sendo essa pessoa que quando frequentava a igreja, estava em outro lugar, estava em outro mundo. Porque agora todo mundo fica mandando, ai, eu estou com saudade de ir para a igreja. Ai, que vontade de estar na igreja. Tem uns que nem falam. Porque ele está olhando e está falando assim, graças a Deus que agora eu não preciso fingir mais. Eu não gosto. Eu nem gostava. E assim, gente, vamos ser sinceros assim. Culto presencial vai voltar. Não vai ter esse boom todo assim. Quem não gosta, quem não teve Jesus nascido no coração, continuará sendo a mesma pessoa. Não querendo saber das coisas de Deus. Desinteressado das coisas de Deus. O louvor cantando. O louvor conectado, o louvor explodindo, e a pessoa está em outro mundo, está em outro país, está pensando em outra coisa, está mandando mensagem no WhatsApp, está atualizando o Facebook, está atualizando o Instagram, porque se Jesus não nascer no coração, você não muda. Eu não mudo. Ou é Jesus no nosso coração, ou a gente não muda. Mas há em segundo lugar aqui, algo que Jesus também quer dizer para a gente aqui nesse texto. E Jesus enfatiza o seguinte, olha, se vocês estão em mim e eu estou em você, se vocês estão em mim e eu estou em vocês, se a minha palavra está em vocês, então vocês darão frutos. Ué, aqui a gente pode fazer uma pergunta, por que não tem dado tanto fruto assim? Olha, Jesus está dizendo, se vocês estão em mim e a minha palavra está em vocês, vocês darão frutos. Mas ele não diz que dará frutos. O texto diz o seguinte, vocês darão muitos frutos. E esse é o segundo propósito de Jesus para a nossa vida. Jesus quer que você produza outros Jesus, e eu queria usar o plural, outros Jesuses na vida de centenas, de milhares e milhares de pessoas. Porque aqui, ser discípulo de Jesus é fazer discípulo. Ser discípulo de Jesus é entender que o tempo todo você é enviado dele. Ser discípulo de Jesus é entender que o tempo todo Jesus envia você ao mundo. E quando Jesus envia você no mundo, Ele envia você para quê? Para que você dê frutos. E de que frutos Jesus está fazendo? Está dizendo que você faça nascer Jesus no coração de outras pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, essa é uma realidade na Bíblia. As pessoas têm um encontro com Jesus, através do testemunho de Jesus, da caminhada de Jesus, através do testemunho dos seus discípulos, essas pessoas tinham suas vidas transformadas e elas vinham para Jesus, mas aí Jesus tornava essas pessoas discípulos e discípulas dele, e ele então enviava essas pessoas. E a gente pode lembrar aqui vários casos. Por exemplo, quando André teve um encontro com Jesus, e Jesus disse, me segue. O André foi lá chamar o Pedro e disse assim, Pedro, meu irmão, cara, chegou o cara. Aquele que a gente esperava chegou, vem ver. Veja que o André poderia simplesmente ter ouvido Jesus, ter visto Jesus, ter falado com Jesus e ter tomado isso como algo extraordinário para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa diretamente aqui. O que tem de crente obeso, sabe o que é crente obeso? Não é que ele está fora do peso, não. Ele come tudo que é espiritual para ele. Ele ouve uma boa pregação, glória a Deus, que pregação maravilhosa, edificou muito a minha vida, glória a Jesus. Ele quer para ele, nossa, o louvor falou muito comigo hoje, nossa, que pregação maravilhosa, nossa, eu li que coisa maravilhosa, mas ele não consegue distribuir, ele não consegue doar, ele não consegue se entregar, ou seja, ele vai crescendo, ele vai ficando, ele vai inchando, e aí quando ele não aguenta mais, ele começa a falar assim, ai, não vejo a hora de Jesus voltar, porque eu quero ver meu mestre, eu quero ver Jesus. Zé, eu fosse você, eu não ficava pedindo isso não.
Porque o convite de Jesus é para que, ligados nele, a gente dê frutos. E como podemos dar esses frutos? Só que, aqui, assim, eu fico pensando numa outra pergunta. E uma vez, assim, uma pergunta que me deu uma paralisada, assim, me deixou meio chocado. O pastor disse assim: imagine como seria a sua igreja se todos os crentes dessa igreja fossem iguais a você. Isso aqui a gente usa muito também em aconselhamento, pessoal que vai casar e tal. E aí a gente olha assim, ó, a menina fala assim: então, pastor, o que o senhor acha? Eu caso com ele? Aí você fala assim: bom, pensa no seguinte, você vai ter coragem de reproduzir vários dele? Né, que tem muito isso, né? Os filhos vão nascer. Você tem coragem? Se tem, casa. Se não tem, deixa para lá. Por quê? O que é que você, sendo discípulo de Jesus, está reproduzindo? Qual é o tipo de discípulo que sai de você? Qual é o tipo de discípulo que é produzido a partir de você? Sabe por que eu estou insistindo nessas perguntas? Porque o grande propósito da sua vida, o grande propósito da nossa vida, a grande questão que Jesus coloca diante de nós, está aqui no versículo 18 do capítulo 17. Assim como me enviaste ao mundo, Jesus dizendo, eu os envio ao mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui no contexto do que nós estamos lendo, Jesus está dizendo, eu envio vocês para que no mundo vocês produzam pequenos cristos. Qual é o tipo de cristão? Qual é o tipo de discípulo de Jesus que você tem produzido no mundo? Quando Jesus estava orando para o Pai, a respeito da sua ida e de como as pessoas ficariam aqui, Jesus faz essa oração no capítulo 17. Pai, assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles ao mundo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, qual é a diferença que você está fazendo no mundo? Qual é a diferença que você faz dentro da sua casa? Qual é a diferença que você faz no seu trabalho? Qual é a diferença que você faz nos lugares aonde Deus envia, aonde Deus coloca você? Qual é a diferença que você tem feito? E talvez agora você me pergunte, ok, pastor, eu entendi. Mas como eu posso ser essa testemunha de Jesus? Como eu posso testemunhar Jesus? Como eu posso fazer Jesus conhecido? Como que eu posso reproduzir através da minha vida Jesus no coração de outras tantas pessoas? Eu separei pelo menos duas maneiras aqui, ou dois modos que você pode fazer isso. O primeiro deles é, conte a sua experiência com Jesus àqueles que estão à sua volta e sirva com paixão. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de contar para Jesus, de contar para as pessoas o que Jesus fez na vida delas. E quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, Jesus conta a história de um homem Lucas 8 conta a história de um homem que foi curado por Jesus, e aquela experiência foi tão grandiosa, que ele decidiu seguir Jesus, mas enquanto ele estava tentando entrar no barco com Jesus, Jesus disse, não, vai para a sua casa e conta às pessoas a sua história, conta para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. E quando eu me deparo com isso, eu percebo que todo mundo tem uma história de experiência com Jesus para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Mas por que nós perdemos tantas oportunidades? Por que nós perdemos a oportunidade de falar com um amigo do nosso trabalho, de falar com um amigo da faculdade, de falar com um amigo do colégio? Por que nós perdemos tantas oportunidades? Em primeiro lugar, porque o diabo botou na sua cabeça um negócio
que hoje nós vamos repreender em nome de Jesus. Ele botou assim na sua cabeça, para que você vai falar? Ninguém está interessado em Jesus, não. E é interessante isso, né? Uma vez uma pessoa disse assim para mim, ai pastor, eu tenho uns amigos lá, meus amigos estão até pedindo para vir na igreja, mas pastor, sinceramente, a nossa igreja... Você dá uma respirada assim, né? Ah, pastor, assim, eu queria trazer eles, mas a nossa igreja precisa melhorar muito. Olha, deixa eu te falar uma coisa, ninguém é convertido a Jesus por causa do estilo da igreja, por causa do tipo da igreja. As pessoas são convertidas a Jesus por causa do poder do evangelho. Elas são convertidas a Jesus por causa do poder do Espírito Santo convencendo elas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esse período de pandemia, por exemplo, o que você está fazendo para servir a sua igreja? O que você está fazendo para ajudar a sua igreja? Você fica lá em casa, tirando sarro do pastor que está se matando na live, fazendo uma live lá, toda esquisita, toda bagunçada, e você que sabe mexer em rede social, sabe mexer com câmera, sabe mexer com as coisas, não vai lá e diz, pastor, eu quero ajudar o senhor, mas você fica em casa tirando sarro. Por quê? Aí depois a gente diz assim, ai pastor, eu até queria trazer meus amigos, mas a nossa igreja, meu irmão, é uma igreja como toda igreja. Toda igreja tem um visual, toda igreja tem gente legal, toda igreja tem gente chata, toda igreja tem gente linguaruda, toda igreja tem gente comprometida com Jesus, toda igreja tem gente que não quer saber de nada de Jesus, toda igreja é igual. O que diferencia é o poder do evangelho que é pregado, o que muda é o poder do evangelho que é difundido, que é transmitido. É por esse poder do evangelho que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então para com isso. O que você pode fazer para servir? Jesus está dizendo aqui que você precisa dar frutos, você precisa fazer alguma coisa. Você pode até não estar fazendo nada, mas nada é muito. Você precisa fazer alguma coisa para diminuir o seu nada. Você precisa dar frutos para Jesus, você precisa dar frutos para o reino de Jesus. E quem sabe Jesus quer usar a sua vida nisso. Você não sabe pregar, você não sabe cantar, mas você sabe compartilhar. Você não sabe cantar, não sabe pregar, não sei compartilhar, pastor. Mas eu entendo desse negócio de internet, eu vou ajudar o meu pastor lá, eu vou ajudar o pessoal a fazer, eu vou reunir nosso grupo, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer live, nós vamos usar o Zoom, nós vamos usar o Meet, nós vamos usar sei lá o quê, mas nós vamos frutificar para o reino de Deus. Sabe por quê que as pessoas perdem oportunidades de falar de Jesus? Porque as pessoas estão acostumadas a darem desculpas. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito das desculpas. No mundo há dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem e as pessoas que dão desculpas. E como tem gente profissional em desculpa. Como tem gente mestre em desculpa. Como tem gente que é bom na desculpa. Ah, não deu, mas é porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ô Zé, nem dá desculpa para mim que eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais paciência para desculpa, não. Sabe por que que você não faz? Sabe por que que você não dá um passo a mais? É porque você está acostumado a dar desculpas. E tem algumas pessoas que elas são tão descaradas dando desculpa, que ela diz assim, Deus sabe do meu coração. Meu irmão, isso não te assusta? Porque de fato Ele sabe do seu coração e sabe tudo o que você poderia fazer e você não fez. Algumas pessoas dizem, olha pastor, eu acho que os meus amigos estão tudo perdido, está tudo indo para o inferno. Mas eu não convido eles para vir aqui na igreja não, porque a nossa fachada da igreja é tão feia, né pastor? Eu vou passar vergonha. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu, quando estava no colégio, lá com os meus poucos anos, lá de, 13 anos, eu comecei a fazer parte, a gente não era uma gangue, mas viramos. E a gente gostava de uma encrenca. Gostava de uma briga. E a gente gostava de tocar o terror.
Eu acho que talvez, aí, se tiver algum adolescente assistindo a gente, quando eu era mais novinho, assim, com meus 8 anos, o povo ficava tirando sarro de mim na escola, né? A minha mãe botava umas roupas lá diferentes de mim, aí eu ia para a escola, o povo ficava tirando sarro de mim na escola. Só que assim, o pessoal tirou sarro de mim na escola, eles quebraram a cara, porque eles tiravam sarro dizendo que eu era pastorzinho. Pô, eu virei um pastorzão. Já é isso que Jesus faz. Agora observe, eles tiravam tanto sarro de mim, que quando eu fiquei um pouquinho maior e fui juntando com os amigos, a gente começou a fazer o inverso. E olha, deixa eu te dizer, é impressionante essa capacidade que a gente tem de fazer com os outros aquilo que fizeram com a gente. E nós começamos a fazer isso, a gente tocava o terror na escola. Diretor, com professor, a gente tocava o terror na escola. Aí, eu já estava bem afastadão da igreja, já estava bem distantezão da igreja. E aí, um dia meus amigos chamaram e falaram assim, cara, nós vamos ali, nós vamos comprar um negócio para a gente beber. Aí foram lá, compraram. Então você imagina, né, com poucos anos aí, se minha mãe estiver assistindo, ela vai até assustar, né, porque ela nem conhece a história. E aí, naquela época eles vendiam um garrafão assim de 2 litros assim de vinho, e a gente ia lá, tomava vinho e ficava baqueado. E aí eu fui mergulhando nisso, eu fui indo nisso. Todo dia bebendo, e a gente lá com os amigos, ia pronta daqui, ia pronta dali, e ia. Aí um dia, um amigo meu apareceu, e aí nós estávamos parados assim na frente da escola, e de vez em quando a gente ficava na frente da escola, a diretora chamava a polícia, e a polícia chegava botando todo mundo no paredão, e enfim. Aí chamou a polícia e a gente estava do outro lado. Todos os meninos que estavam na frente da escola, a polícia foi lá e deu geral, e chamou atenção. E a gente do outro lado da calçada, tocando violão, ficamos quietinho. Mas eu percebi que um dos meus amigos ficou um pouco tenso quando a polícia apareceu. Eu falei, que rapaz, por que o rapaz ficou meio nervoso aqui, né? E aí, quando a polícia foi embora, ele abriu assim de dentro do caderno, e ele tinha um revólver dentro do caderno, e com várias balas que ele guardava assim naquela capinha de plástico dentro do caderno. Aí eu tomei um susto. Só que como o nosso coração humano, ele é meio assim, eu comecei a pensar assim, mas quer saber? Todo mundo que aprontou comigo, agora eu apronto com ele. Agora a gente pode dar a volta. E a gente andava, cara fechada. Porque adolescente é tudo meio assim, né? E aí a gente olhava feio pra gente. Tá olhando o quê? O que foi? Tal. E aí a gente foi vivendo. Aí um dia nós estávamos na frente da escola. E quando a gente estava na frente da escola, um rapaz que não tinha nada a ver com a gente começou a brigar do outro lado assim. E aí nós estávamos sentados na mesa, nós ficávamos numa mesa bebendo, ficamos sentados ali na mesa. Aí um amigo meu olhou e falou assim, ué, quem está brigando ali? É o fulano? Aí, é o fulano. Não, o fulano é meu amigo. E foi para lá. E quando ele levantou, todos nós levantamos juntos. E fomos. E aí nós chegamos lá, e os 2 meninos lá, e briga de adolescente é aquele negócio, né? Fica lá, um vai, vem, vai. Aí o outro fala, ixi, eu não deixava, ixi, e ficava. Aí, um foi para cima do outro e deu um chute assim na perna. Quando deu um chute na perna, o menino puxou uma faquinha, um canivete assim, e riscou no chão. Siu. Quando ele riscou no chão e ele foi para cima do outro moleque, o meu amigo bateu assim na gente, assim, botou a gente para trás, sacou um revólver e começou a atirar. E aí começou uma correria, e sai para lá, e sai para cá, e aquela correria. Só que o que aconteceu? A arma que ele estava não disparou, ela picotou, as balas foram saindo assim, e o menino saiu correndo. E eu me lembro como se fosse hoje, uma senhora que vinha subindo, com uma criança, uma senhora que estava indo para a igreja, com a Bíblia na mão, subindo a rua. E aí foi aquela correria, a gente saiu. E naquele dia eu fiquei olhando aquela movimentação toda e eu falei, meu Deus, cara, a minha mãe não me criou para eu fazer esse troço. A minha mãe não me criou para ser isso. Eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa e
a minha irmã tinha uns discos de vinil, e eu comecei a ouvir o disco, e aí eu ouvi o disco de uma banda que tive o privilégio de reouvir essa semana, e ela cantou uma música. Eu era um adolescente problemático. Eu era um adolescente que tinha vazios impreenchíveis. Eu era um adolescente que estava o tempo todo tentando reafirmar alguma coisa, tentando fazer alguma coisa que fosse significativa. Só que naquele dia, a música começou a tocar, e eu me lembro como se fosse hoje, era a 4ª música do CD. E ele começou a dizer: ei, você aí, não fique assim, solidão, não vai fazer. E eu comecei a chorar, e chorei. E quando foi naquele final de semana, eu fui à igreja e tomei uma decisão de que eu iria me afastar dos meus amigos. Naquela época estava chegando na formatura, e quando chegou a formatura, eu ainda estava naquela tensão entre transformar a minha vida com Jesus e viver a amizade com os meus amigos. E quando nós fomos para o baile de formatura, era um momento especial para a gente, era um momento assim de realização para a gente. E quando a gente foi para o baile de formatura, nós vimos alguns dos nossos amigos sendo enxotados, o segurança batendo neles, colocando eles para fora. E aí eu fiquei ali, tipo, meu Deus, o que foi isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí um amigo que é meu amigo até hoje, um amigo bem íntimo que eu tenho, ele chegou e falou assim, cara, os caras estavam tudo usando drogas. Aí eu disse para o meu amigo assim, eu falei, cara, você é meu amigo desde que eu estava no pré. Mas a partir de hoje, eu não ando mais com esse pessoal. E eu voltei, fui tocar a minha vida na igreja. Só que por que eu estou te contando essa história? Porque eu poderia ter feito Jesus nascer no coração dos meus amigos. Eu poderia ter permitido que essa semente que brotou no meu coração também alcançasse os meus amigos. Mas eu não fiz isso. Eu simplesmente voltei para o meu conforto da igreja, eu voltei para a minha rotina da igreja, eu voltei para o meu dia a dia na igreja e passei a desconsiderar os meus amigos. Aí um dia uma amiga me ligou e falou assim, Sam, eu virei crente. Sério, você virou crente? É, eu virei crente. E eu vou me batizar na igreja. E eu queria que você fosse no meu batismo. Eu falei, eu vou. E eu me lembro que fui nesse batismo, domingo de noite, encostei um carro que eu tinha, bem longe, vim de boné, de blusa, todo agente secreto, e aí assisti toda a cerimônia, todo o culto de batismo, fiquei na porta esperando a minha amiga sair. Quando eu estava na porta, eu ouvi uma pessoa dizer assim, Samuel! E eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, tem alguém da igreja aqui que me reconheceu, cara. Porque naquela época a gente tinha que faltar na nossa igreja para ir na outra, né? Eu falei, não acredito, teve um desgraçado que também faltou. Aí ele falou assim, Samuel, e eu fiquei aquele monte de gente eu olhando, aí ele chegou perto de mim. Ele falou, cara, você lembra de mim? E eu falei, cara, eu lembro de você, o que você está fazendo aqui? A pergunta, o que você está fazendo aqui? E ele falou assim, cara, Jesus mudou minha vida, Jesus transformou minha vida, cara. Eu mudei, cara, aquela vida que eu estava vivendo, aquilo ia me levar para a destruição. E sabe quem era esse meu amigo? Era aquele que estava com a arma, com o revólver naquele dia. E eu entrei para dentro do meu carro depois da gente conversar, e ele contar para mim, olha, sabe o fulano morreu, sabe o ciclano está preso, sabe o Beltrano, cara, ele foi fazer tal coisa e morreu. E aí eu entrei dentro do meu carro e eu comecei a chorar, e eu disse, Senhor, por que eu não plantei essa semente, Jesus? Eu sabia, eu pensava que que eles não tinham interesse pelo Senhor, e que eu era santo demais, que eu era bom demais para trazer eles para perto do Senhor, mas agora, Jesus, eu percebi que o Senhor fez a obra sem mim. Eu me lembro de ter ficado um tempo dentro do carro, e eu chorei. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, Jesus quer usar a sua vida, e Jesus quer usar você.
Não importa quem você seja, se você é um adolescente, Jesus quer usar a sua vida. Se você é um jovem, Jesus quer usar você. Se você são jovens casados, Jesus quer usar vocês. Jesus quer usar vocês. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a obra de Jesus continuará sendo feita, se você participar dela ou se você não participar. Mas o convite que eu faço a você nessa noite é que você abra na sua vida um caminho, um espaço para que Jesus use você, para que você dê frutos para o reino dele. E uma das coisas mais difíceis para a gente saber é que um amigo nosso morreu sem a gente nunca ter falado para ele que Jesus o amava e que Jesus queria mudar a vida dele e que aquela vida que ele estava vivendo era porque ele não tinha encontrado o propósito real, que aquela vida que ele estava vivendo era porque ele ainda não tinha enxergado o que Jesus podia fazer por ele. A minha oração nessa noite é que você olhe para esse texto da Escritura e você assuma um compromisso dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor use a minha vida para que a minha vida dê frutos. E você pode compartilhar a sua história, você pode compartilhar com as pessoas, você pode dizer para as pessoas o que Jesus fez por você e deixar o Espírito Santo de Deus agir, fluir através de você para alcançar a vida dos pecadores, de alcançar a vida dos seus amigos. Eu fico pensando, como será a gente receber Jesus na glória e olhar para o lado e ver que aquele amigo que andou com a gente o tempo todo nunca ouviu da nossa boca que Jesus também queria salvar ele. A gente se acostuma com a piada, a gente se acostuma contando história, a gente se acostuma a se divertir, a gente se acostuma. Mas o meu convite hoje é que você se acostume a testemunhar Jesus para as pessoas. Você não precisa ser um chato. Você não precisa ser um inconveniente. Nas suas limitações, no seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de agir, Deus quer usar a sua vida do jeito que você é, para que você produza Jesus, para que você faça Jesus nascer no coração das pessoas. E se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que o poder do Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo poder. E a gente a gente grava videozinho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas a gente não fala de Jesus para quem está do nosso lado. A gente não fala de Jesus para quem dorme na mesma casa que a gente. A gente não fala de Jesus para quem se diverte com a gente. Deixa eu te dizer hoje, em nome de Jesus. Jesus quer dar esse propósito para a sua vida. E talvez você esteja tão perdido, tão perdida, se dissolvendo, porque você insiste em não olhar para esse propósito de Jesus para a sua vida. Você não tem ideia do que Jesus pode fazer através de você. Hoje, nessa noite, Jesus está enviando você. E eu queria que você entendesse que aonde você chegar e aonde você for, Jesus está enviando você, porque você é um reprodutor de um fruto chamado Jesus Cristo. Ah, pastor, duvido. Meu pai está me levando para esse lugar chato aqui, não tem nada, nem pega a internet. Ó, Jesus vai botar uma pessoa do seu lado que precisa ouvir do amor dele. Ah, pastor, é mais uma festinha dessa da minha família. Jesus está mandando você lá. E sabe por que Jesus está mandando você lá? Porque através de você, Jesus pode fazer uma transformação acontecer lá.
E é isso que significa blessed. É isso que significa ser abençoado por Deus. É aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você chegar, você precisa entender, Jesus chegou com você, porque você é um pequeno Cristo, você é Jesus, você é o Jesus que habita em você, e você precisa entender que há casas que Jesus não entrou, mas que você está entrando. Quando na Escritura nós lemos que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Porque quando eles olhavam para aqueles cristãos, eles enxergavam que eles tinham o mesmo proceder, que eles tinham o mesmo modo de vida, que eles tinham o mesmo jeito de ser, de Jesus Cristo o Senhor. E é esse o convite que Jesus faz para você, para que você seja Jesus. A presença de Jesus, o abraço de Jesus, as mãos de Jesus, a palavra de Jesus, aonde Jesus enviar você, você é um embaixador de Jesus. Você é alguém que fala em nome de Jesus. Mas não é só isso. Jesus colocou dentro de você o Espírito Santo para habitar dentro de você. E é o Espírito Santo que capacita você nessa noite, para que você vá e você dê muito fruto para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Quebra as amarras, quebre os limites da sua vida e da sua história. Rompa com suas histórias de pecado, de ofensas, de transtornos. Rompa com tudo isso, porque nessa noite Jesus quer fazer de você alguém que produz Jesus, alguém que leva o Evangelho, alguém que lança a semente do Evangelho. Jesus quer fazer de você um grande agricultor do reino de Deus. Aleluia. Eu convido você a orar. Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua bondade, Jesus. Que a sua graça nos encontre, Pai. Que a sua graça, Senhor, use meninos e meninas, jovens, mulheres, homens, crianças, sejam usados no poder do Senhor, sejam usados no poder do teu Evangelho, Jesus, aonde eles estiverem, Pai. E que haja manifestação da sua graça, que haja manifestação do seu poder, que haja manifestação da sua bênção, por meio e através da vida dos teus filhos e filhas, Jesus. Esse adolescente que está assistindo a gente, essa adolescente que está assistindo a gente, Jesus, inunde o seu coração com esse amor e graça do Senhor, e faça dessa adolescente, faça desse adolescente um grande discípulo do Senhor, mas um grande reprodutor do teu reino, Jesus. Jovens que estão nos assistindo, faça desses jovens, Jesus, faça desses jovens, Jesus, o espelho do teu reino para esse mundo que cada vez mais mergulha no pecado, mergulha para a destruição. Mas eu sei, Jesus, eu sei que o Senhor tem poder e o Senhor tem feito o levantamento, o levantar de meninos, meninas, de jovens, de adolescentes, Jesus, transbordando pelo teu poder, transbordando de amor pelo teu reino, transbordando de amor, Senhor, pelo teu Evangelho, Jesus, e que o Senhor use a vida desses meninos e meninas para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Que o seu nome seja conhecido, que o seu nome seja glorificado através da juventude, Jesus. A juventude da tua igreja, os adolescentes da tua igreja, as crianças da tua igreja, Senhor. Que o nosso coração seja inflamado pelo teu Evangelho e pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós possamos reproduzir Jesus. Possamos reproduzir Jesus. Possamos trilhar juntamente com Jesus essa batalha de tirar pessoas do reino das trevas e ver pessoas mergulhadas nas trevas ser transportadas para o reino de luz e para o reino de amor de Jesus Cristo. Faz isso essa noite, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.